Você é uma pilha. Isso mesmo que você ouviu. Tá. Talvez você não seja exatamente uma pilha, é só que as suas células são. E é isso que a bioeletricidade estuda, a sua capacidade de gerar eletricidade. Infelizmente, nem eu, nem você podemos virar o super choque. Em um determinado momento da história humana, um cara chamado Galvani achou muito intrigante o fato de um peixe conseguir gerar carga elétrica. Ele ensinava anatomia e um belo dia ele estava trabalhando com rãs decapitadas e pendurou elas numa haste de cobre. Isso é só mais um dia normal na vida de um biólogo, basicamente. A rã estava pendurada em uma haste de cobre e ele percebeu que quando a pata da rã tocava o ferro de um balcão próximo, o músculo se contraía. Mas essa não foi a única versão da história. Em 1760, Galvani colocou rãs mortas sobre um prato metálico e um de seus assistentes, usando a máquina eletrostática de Hansden, aplicou um choque elétrico sobre a perna de uma delas. E acredite se quiser, gerou contração. O fenômeno foi reconhecido por Galvani e outros especialistas, e assim começou o estudo da eletricidade em animais. Depois de algumas observações, Galvani percebeu que sem a aplicação de choques elétricos era possível obter contrações musculares, ou seja, de alguma forma o nosso corpo gerava eletricidade. Para conseguir testar essa teoria, ele pegou duas rãs, ligou a lombar de uma delas a um nervo que estava ligado a um par de lâminas de cobre e zinco. E isso gerou uma contração. Por meio desses estudos foi possível chegar à conclusão de que, de alguma forma, o nosso corpo conseguia conduzir eletricidade, mas não só isso, ele poderia gerar. Como que isso acontece? Para entender esse processo, temos que pensar na célula como uma pilha. Exatamente. A célula possui no seu nível de membrana dois polos, sendo o meio intracelular negativo e o meio extracelular positivo. Assim como uma pilha, ela tem dois polos. O que dá essa polaridade negativa à célula é a concentração de ânions e proteínas no seu interior. O potássio também tem função importante nesse processo, vocês vão entender lá no final. Enquanto no meio extracelular a gente tem cátions e principalmente a presença de ânions que dão a positividade ao meio. Enquanto no meio extracelular temos cátions e principalmente a presença do sódio que dá a positividade ao meio. Mas não é só a presença de polos que faz a pilha produzir eletricidade. É por isso que outros dois fatores são importantes para que a gente consiga gerar eletricidade. A nossa membrana é formada por uma camada bilipídica e essa camada separa os íons sem isolar, só separa. Graças a essa camada existe uma tensão entre esses íons que interagem, mas não se tocam. A nossa membrana armazena e separa os íons e por isso que ela é considerada um capacitor. Os íons presentes nela têm a capacidade de gerar eletricidade, mas eles não geram. O capacitor de um circuito faz exatamente isso, por isso que chamamos a membrana da parte capacitiva no nosso sistema elétrico. Mas nem só de capacitor vive um circuito. A nossa camada bilipídica sozinha não conseguiria gerar interações e não conseguiria gerar eletricidade. A gente só teria diferença. A membrana estaria simplesmente armazenando íons e por isso os canais são importantes para realizar essa comunicação entre o meio cheio de cargas negativas e o outro cheio de cargas positivas prontas para se encontrar. Canais atuam como resistores. Existem diferentes tipos de canais e eles são específicos para cada tipo de íon, dependendo da sua afinidade. Mas sua principal função é criar resistência na passagem dos íons. Ao entrar em contato com a parede do canal, os íons sofrem atrito. A água que envolve ele acaba atuando como um lubrificante que auxilia na sua passagem, mas cada canal possui afinidade a um tipo específico de íon. Ou seja, ele só permite a entrada de um tipo de íon que ele
tem afinidade, e mesmo assim ele dificulta a passagem. O cara só tá ali para dificultar a vida da gente. Canais podem abrir e fechar, dependendo do seu tipo. O exemplo que é mais comum na bioeletricidade são os canais que possuem voltagem independentes. Quando a voltagem da célula atinge um certo nível, ele se fecha ou se abre. Ele muda sua conformação. E isso nos ajuda a entender um conceito muito importante das células, que vai nos levar a gerar eletricidade. Como dito anteriormente, as células têm carga negativa no seu meio intracelular a nível de membrana, enquanto no meio extracelular temos uma carga positiva. Mas como que a gente sabe disso? O desenvolvimento do microeletrodo de vidro permitiu que a carga de uma célula em potencial de repouso no seu meio intracelular fosse calculada, e eles chegaram a uma média de menos 70 mV, enquanto no meio extra apresentavam a carga oposta. A célula em repouso se mantém assim, mas algo curioso acontece se a gente coloca o eletrodo no centro da célula. O resultado para a carga no centro é 0 mV. O que está acontecendo no centro da célula para que a carga seja zero? O meio intracelular é composto por íons diversos, e como em seu centro não existe uma membrana que separe os positivos dos negativos, eles acabam entrando em estabilidade. Como existe uma maior abundância de cargas negativas, as que não se estabilizam vão para próximo da membrana, pois eles se sentem atraídos pelas cargas negativas do meio extracelular. Porém, a camada bilipídica impede o seu contato. Os íons na parede da membrana, ao se chocar com ela, formam a pressão de difusão, que nada mais é do que esse movimento na parede dos íons tentando encontrar a sua estabilidade. E isso é considerado energia potencial, porque eles poderiam estar exercendo energia, mas não estão. Enquanto a célula está em repouso, ela é permeável a íons de potássio. Ele passa de forma lenta pelos canais de potássio, e o que impede a sua saída rápida é a presença do sódio no meio exterior. E quando a concentração dos íons de sódio começa a se igualar com a do meio extracelular, a bomba de sódio e potássio retira o sódio e impede a despolarização indevida. Além disso, ela consegue fugir do equilíbrio dinâmico com seu meio extracelular. A força eletromotriz está presente na célula nesse momento. Vamos destrinchar a palavra para entender um pouco melhor o que ela é. A parte do eletro se refere ao meio intra, que é eletronegativo, e ao meio extra, que é eletropositivo. Já a motricidade é resultado da pressão de difusão. Nesse momento, a célula vai passar por vários processos que vão levar à sua despolarização e a troca muito rápida de íons pelos seus canais, que vão gerar uma corrente elétrica. Para que o potencial de repouso seja quebrado, é necessário que um estímulo externo bata o limiar, ou tudo ou nada. Quando o limiar não é atingido, a bomba de sódio e potássio faz com que a carga retorne ao seu estado normal. Agora, quando o limiar for batido, a situação muda um pouco de figura. Quando o limiar é atingido, é iniciado o processo de inversão da polaridade. Os canais de potássio com voltagem dependente se fecham e os canais de sódio com voltagem independente se abrem. Agora, a célula que antes era permeável ao potássio está permeável ao sódio e ele inicia um aumento da carga celular, deixando ela positiva. No momento que o sódio passa pelo seu canal, ele sofre resistência e isso gera atrito, que resulta em uma carga elétrica. Essa rápida inversão da polaridade é a atividade elétrica da célula, a mesma vista por Galvani nas rãs e que levou ele a inventar a pilha. Mas a célula não é uma pilha e você não é o super choque. Ela não se mantém assim por muito tempo. A gente está falando de um processo extremamente rápido. Ao chegar por volta dos 30 mV positivos,
os canais de sódio com voltagem independentes se fecham e agora os canais de potássio com voltagem independentes se abrem e nós vamos ter uma rápida repolarização, que é o retorno da eletronegatividade da nossa célula. A bomba de sódio e potássio começa a entrar em ação nesse momento, retirando o sódio e trazendo a eletronegatividade da célula para o seu estado normal. Esse processo de repolarização também acontece de forma rápida e principalmente nas células neurais é muito comum ocorrer algo chamado de hiperpolarização, que é quando a carga fica mais negativa que o normal e a bomba de sódio e potássio faz ela retornar ao seu potencial de repouso normal. O potássio, que foi citado várias vezes durante o vídeo, tem uma importância ímpar para a célula. Sem ele, a despolarização pode demorar mais do que o normal e isso não pode ocorrer. Caso ele não esteja presente, a célula está eletronegativa além do comum, e isso torna mais difícil a inversão. Se esse evento não acontecer na janela de tempo certa, o indivíduo pode apresentar alguns problemas graves. As células nervosas, por incrível que pareça, estão ligadas ao sistema nervoso, que funciona da seguinte forma: uma terminação nervosa recepciona os estímulos. Cada um dos dendritos recebe um estímulo e manda para o corpo celular, que processa e reúne as informações dos dendritos no cone de implantação. Lá dentro, as cargas são somadas. Sim, os seus neurônios sabem matemática básica. Quando é feita a somatória, os estímulos são identificados como inibitórios ou estimulantes. No caso dos estimulantes, ele vai, por exemplo, induzir uma contração muscular por meio dos neurônios motores e os músculos esqueléticos. Ela induz um estímulo de neurotransmissores na célula seguinte, enquanto os inibitórios têm como principal característica uma hiperpolarização na membrana pós-sináptica e ela não estimula a passagem. Se o impulso continuar, ele vai passar pelo axônio e caso ele esteja coberto pela bainha de mielina, esse processo acontece de forma mais rápida. O impulso saltatório que é transmitido é na verdade um potencial de ação. E como a somatória para a transmissão dele é feita no cone de implantação, dizemos que é nele que ocorre o limiar, pois é ali que as cargas se encontram e ficam mais fortes, justamente para induzir a despolarização da célula. Ainda podemos ter a sinapse ocorrendo de duas formas, por meio da sinapse química, que é a comunicação entre os neurônios, que ocorre através da liberação de neurotransmissores, que são substâncias químicas especializadas e armazenadas nas vesículas sinápticas, na extremidade terminal do axônio do neurônio transmissor. Esse tipo de sinapse se divide em a chegada do potencial de ação. Quando ele chega ao botão sináptico do neurônio transmissor, isso provoca a abertura dos canais de cálcio com voltagem independentes na membrana do botão sináptico. Na sequência, temos o influxo de cálcio, que é a entrada dos íons de cálcio no botão sináptico. Isso é essencial para a liberação dos neurotransmissores. O cálcio estimula as vesículas sinápticas a se fundirem com a membrana do botão sináptico, liberando seu conteúdo de neurotransmissores na fenda sináptica. Logo após, temos a difusão dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica e difundem-se através dela, em direção à membrana do neurônio receptor. A fenda sináptica é o espaço microscópico entre o neurônio transmissor e o neurônio receptor. Logo após isso, temos a ativação dos receptores. Os neurotransmissores se ligam aos receptores específicos na membrana do neurônio que está prestes a receber a informação. Essa ligação desencadeia mudanças na permeabilidade da membrana e a entrada de íons acontece, gerando um potencial de ação pós-sináptico. A geração de potencial de ação pós-sináptico ocorre
ocorre quando a despolarização resultante do potencial de ação pós-sináptico atinge um limiar crítico. Um nível de potencial de ação é gerado no neurônio receptor, propagando o sinal ao longo desse neurônio caso ele supere o limiar. Por outro lado, podemos ter a sinapse elétrica. A comunicação ocorre diretamente através da passagem de íons carregados entre as células, permitindo que o impulso elétrico passe rapidamente de uma célula para outra. Vamos analisar melhor o comportamento dessa sinapse. Ela ocorre principalmente por meio das junções comunicantes ou junções gap. As células envolvidas na sinapse elétrica estão fisicamente conectadas por canais iônicos chamados de junção gap. Esses canais permitem a passagem direta de íons e outras pequenas moléculas de uma célula para outra. A transferência de íons acontece de forma direta. Quando um potencial elétrico atinge a célula, os íons carregados positivamente podem passar diretamente pelas junções gaps para a célula vizinha. A sinapse elétrica é caracterizada pela rápida transmissão de sinal elétrico. Não há necessidade de neurotransmissores ou fendas sinápticas, pois a transferência ocorre por meio de conexão direta entre as células. As sinapses elétricas são frequentemente encontradas em tecidos onde é crucial uma coordenação rápida e precisa das atividades, como no músculo cardíaco, permitindo que as células se contraiam sincronizadamente. Dando um exemplo de fixação fora de contexto, podemos afirmar que a sinapse química é como a internet sem fio, que passa o sinal para o dispositivo sem uma conexão direta, enquanto a elétrica se assemelha à internet cabeada, que precisa de uma ligação física entre os dispositivos. No nosso sistema nervoso, a distribuição de um impulso vai acontecer de uma célula para outra. Uma rede de várias células conectadas nos permite ter memórias, raciocinar, sentir o mundo à nossa volta e realizar atividades básicas. Nesse momento, você já deve ter percebido que o nosso sistema nervoso se assemelha muito à rede de computadores, e não só isso, também existem semelhanças com circuitos elétricos, os mais simples, que funcionam a partir de um pulso elétrico, e a somatória deles no sistema geram ação. O nosso sistema nervoso serviu de base para a criação deles, e acredite se quiser, você funciona na mesma linguagem que um computador, pois as informações que são captadas pelas células sensoriais são codificadas em binários. Sim, a linguagem do nosso cérebro é a mesma do computador. Em um sistema desse tipo, temos duas respostas possíveis: 0 ou 1, por exemplo, e muita atenção no ou você tem uma coisa ou você tem outra, nunca os dois. No caso das células nervosas, nós temos as sinapses inibitórias ou estimulantes, que quando somadas geram a resposta no sistema. Além disso, a rede de comunicação dos neurônios se assemelha à rede de computadores, onde cada célula representa uma malha complexa de clientes trocando informações entre si de forma colaborativa. Neste vídeo, iremos abordar alguns dos diferentes tipos de bioeletricidade que se encontram no nosso corpo. Primeiramente, eu irei contextualizar vocês sobre a bioeletricidade do coração. A bioeletricidade do coração refere-se às atividades elétricas que ocorrem nas células cardíacas durante o ciclo cardíaco, resultando nos potenciais de ação e de repouso. Esses eventos elétricos são fundamentais para a coordenação da contração do músculo cardíaco, o que permite o bombeamento eficiente de sangue pelo coração. O potencial de repouso é o estado elétrico em que a célula cardíaca se encontra quando não está se contraindo. No coração, o potencial de repouso ocorre devido às diferenças de concentração de íons dentro e fora da célula. No interior da célula cardíaca, no meio intracelular, há um maior número de íons de potássio e menos íons de sódio e cálcio. Do lado de fora da célula, no meio extracelular, a concentração de íons de sódio e cálcio é maior, enquanto a de potássio é menor. Essas diferenças de concentração são mantidas por meio de bombas de íons, como a de sódio, potássio, que bombeia o sódio para fora da célula e o potássio para dentro, gerando um gradiente de concentração. Já o potencial de ação é o processo pelo qual a célula cardíaca se despolariza e se repolariza durante a fase de contração. O potencial de ação do coração pode ser dividido em 3 fases distintas, que é a fase 0, que é a despolarização rápida, a fase 1, a polarização invertida, fase 2, platô, fase 3, repolarização final e a fase 4,
repouso. A fase 0 de despolarização rápida ocorre a rápida entrada de íons de sódio nas células cardíacas através dos canais de sódio dependentes de voltagem. Essa entrada de sódio despolariza a membrana, levando o potencial elétrico a se tornar positivo. Já na fase 1, que é a polarização revertida, há uma breve repolarização causada pelo fechamento dos canais de sódio e uma rápida abertura dos canais de potássio. Entre a fase 1 e a fase 2, vai haver uma breve repolarização, mas isso vai ser abordado mais à frente. A fase 2 de platô, que é caracterizada pela entrada lenta de cálcio nos miócitos cardíacos através dos canais de cálcio dependente de voltagem. Isso resulta em um platô prolongado, que evita contrações prematuras e garante que o coração se contrai de forma coordenada. Na fase 3, que é a de repolarização final, os canais de cálcio são fechados e os canais de potássio são abertos totalmente, permitindo a saída de íons de potássio da célula, levando à repolarização da membrana, retornando o potencial elétrico para o valor negativo de repouso. Já na fase 4, que é a de repouso, ocorre a repolarização. A célula retorna ao potencial de repouso, pronto para iniciar um novo ciclo de potencial de ação. Essas alterações de potencial elétrico nas células cardíacas são responsáveis pelo ritmo e sincronização das contrações cardíacas, garantindo que o sangue seja bombeado de forma eficiente para todo o corpo. Distúrbios na bioeletricidade do coração podem levar a problemas cardíacos, como arritmias e batimentos irregulares. Agora eu vou falar um pouco do potencial de ação do coração. O coração possui uma automodicidade e ritmicidade, ou seja, ele próprio gera o seu potencial de ação. Logo, ele mesmo se autoestimula. Primeiro, os átrios são despolarizados, enquanto os ventrículos estão relaxados. Depois, os ventrículos ficam despolarizados, enquanto os átrios estão relaxados. Vale lembrar que o neurônio regula as batidas do coração, porém o coração não depende das conexões neurais para se contrair. A diferença das células musculares esqueléticas para as cardíacas é o formato da célula, a posição das fibras e a ligação entre uma célula muscular e outra. As células do coração formam discos intercalares, que são especializações da membrana que vão manter as células cardíacas unidas entre si. O coração possui dois potenciais de ação, a resposta lenta e a resposta rápida. A resposta lenta é a contração mediada pelo cálcio, que ocorre da seguinte maneira. Quando o nódulo dá um estímulo, a célula faz com que a voltagem dessa célula passe de menos 60 mV para menos 40 mV. Em seguida, os canais de cálcio dependentes de voltagem se abrem e o cálcio começa a entrar no meio intracelular, e a célula começa a se despolarizar, ocorrendo a contração. Quando o potencial de ação da célula chega a uma voltagem de mais ou menos 20 mV, fecham-se os canais de cálcio e em seguida a bomba de cálcio começa a retirar o cálcio do sistema. Quando o cálcio é retirado no meio intracelular da célula, ela é repolarizada. Essa resposta ocorre nos nódulos sinusal e no átrio ventricular, é chamada de resposta lenta. A resposta rápida, como ela ocorre? Quando o nódulo sinoatrial despolariza as células do átrio, os miócitos, abrem-se os canais de sódio dependentes de voltagem das células musculares atriais, e quando o sódio começa a entrar no meio intracelular, ocorre a despolarização, ou seja, os canais de sódio se abrem, aumentando a eletropositividade do meio intracelular, e a célula começa a se despolarizar. Quando chega a uma certa voltagem, os canais de sódio dependentes de voltagem se fecham e abrem os canais de potássio. O potássio começa a sair, fazendo com que o meio intracelular fique eletronegativo e a célula fique repolarizada. Quando chega a uma certa voltagem, abrem-se os canais de cálcio, o cálcio entra no meio intracelular, se liga às proteínas e acontece a contração, ocorrendo, portanto, uma despolarização prolongada, a qual chamamos de platô. Quando a bomba de cálcio começa a retirar o cálcio do sistema, ocorre a repolarização, ou seja, a saída de potássio. A célula começa a ficar mais eletronegativa até que ela fique repolarizada, promovendo, portanto, o relaxamento muscular. A resposta rápida ocorre nas células musculares atriais, células musculares ventriculares e nos feixes RIS e nas fibras de Purkinje. De forma mais bruta, podemos analisar esse gráfico, onde podemos observar os 4 pontos, onde o 1 vai ser o pico de despolarização, onde essa descida vai haver uma breve repolarização. No 2 vai ser a fase de platô, já citada antes, até um certo nível, entrando na fase 3, que vai ser a repolarização da célula, descendo até a fase 4, que é a fase de repouso, onde ela vai estar pronta para iniciar um novo ciclo de contração. Para finalizar o potencial de ação do coração, podemos citar ainda a relevância da bioeletricidade para o ritmo cardíaco.
A bioeletricidade ela é fundamental para o ritmo cardíaco, porque ele permite com que o sangue bombeie de maneira eficiente para todo o corpo, de acordo com suas contrações. As vias de despolarização como o nodo sinoatrial, que podemos ver na imagem, e as fibras de Purkinje, que também está na imagem, são responsáveis pelas coordenações das contrações cardíacas e garantem a sequência adequada dos batimentos. É nelas que vão ocorrer a contração. O nodo sinoatrial e a coordenação dos batimentos. O nodo sinoatrial é a estrutura responsável pelo ritmo cardíaco e sua autocontração. O nodo sinoatrial controla a despolarização dos átrios em sincronia com a repolarização dos ventrículos, evitando as contrações simultâneas que prejudiquem o fluxo sanguíneo. No potencial de ação e repouso da musculatura esquelética estriada, eu irei abordar a funcionalidade em forma de tópicos para um melhor entendimento. Para começar, o impulso nervoso chega ao terminal nervoso, promovendo a despolarização do bulbo axonal. Em seguida, a despolarização permite a abertura do canal de cálcio. O cálcio é liberado através da exocitose das vesículas sinápticas, contendo acetilcolina no bulbo axonal. A acetilcolina se liga aos canais de sódio ligante dependente na membrana plasmática, ou sarcolema. A ligação da acetilcolina aos canais de sódio provoca a abertura desses canais, permitindo a entrada de sódio na célula através da membrana plasmática. A entrada do sódio despolariza a célula, ou seja, inverte a carga elétrica dentro da célula, o que por sua vez favorece ainda mais a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Os canais de sódio dependentes de voltagem se abrem e o sódio se dirige até a região do túbulo T, iniciando a despolarização nessa região. Os canais de sódio dependentes de voltagem se abrem e o sódio se dirige até a região do túbulo T, iniciando a despolarização nessa região. Nesse momento, o sódio chega às miofibrilas, onde ocorre a mudança de voltagem, fazendo com que o sódio seja retirado dessa região. No entanto, a repolarização não ocorre, pois a voltagem mantém o canal de cálcio no retículo sarcoplasmático aberto. O cálcio, sendo positivamente carregado, permite que a célula permaneça despolarizada e polarizada. O cálcio se liga às proteínas contráteis, o que permite a contração da musculatura. Após a contração, uma bomba de cálcio retira o cálcio do sistema, movendo-o de volta para o retículo sarcoplasmático, resultando no relaxamento muscular. O relaxamento muscular dá origem ao potencial de repouso.